enxofre atua na resistência? O primeiro ponto é que a gente sabe que o enxofre tem efeito direto. O enxofre elementar, principalmente, tem efeito direto, principalmente aí no caso dos oídos. Agora, quando a planta ela absorve esse sulfato aqui, esse sulfato ele forma alguns aminoácidos, como por exemplo a cisteína. E aí a cisteína é precursora de várias moléculas importantes na defesa da planta. A primeira delas é a GSH, que é a glutationa reduzida. Essa glutationa reduzida, pessoal, é importante por quê? Porque quando a planta ela é infectada por um patógeno, ela sofre de um estresse biótico ou abiótico, ela forma as chamadas espécies ativas de oxigênio, que são os famosos radicais livres, então peróxido de hidrogênio, hidroxil e assim por diante. E aqui então forma o chamado explosão oxidativa. E essa GSH, ela atua justamente destoxificando essas moléculas ativas de oxigênio. Então, ela é muito importante na proteção contra o estresse oxidativo que degrada moléculas essenciais para a planta. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, o enxofre também está envolvido na formação de algumas proteínas relacionadas à patogênese. Essas proteínas elas são importantes na defesa de plantas contra patógenos. Então, por exemplo, PR12, PR13, PR14 são algumas proteínas relacionadas à patogênese que têm enxofre na sua constituição. E outro ponto é que esses glucosinolatos, que são moléculas pré-formadas à base de enxofre, elas podem ser convertidas a isotilcianatos, os famosos óleos de mostarda, pela enzima mirosinase, e esses óleos de mostarda têm efeito tóxico sobre patógenos. E, finalmente, o enxofre, no caso de brássicas, ele também é componente de fitoalexinas, ou seja, substâncias formadas após o reconhecimento do patógeno, como a camalexina. E, interessantemente, recentemente, há alguns anos, foi descrita uma fitoalexina constituída de enxofre elementar. Até então não se conhecia a fitoalexina, a base de enxofre elementar, e no caso do cacau, o cacaueiro, foi verificado que materiais existentes à murcha por verticillium acabam acumulando esse enxofre elementar.